Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Robson Silva falando aqui. Vamos para mais uma aula nossa de cálculos estatísticos, né? Então, os assuntos da aula de hoje, nós vamos falar sobre população e amostra, né? Os conceitos de população e amostra na estatística. Vamos falar sobre variáveis, e aí dentro de variáveis a gente tem variáveis qualitativas e quantitativas, e dentro das variáveis quantitativas a gente tem as contínuas e discretas, tá? A gente vai falar rapidamente nos próximos slides. Estou falando sobre população e amostra, né? Então, o conceito de população dentro da estatística, tá? Então, população é um conjunto de entes que possuem pelo menos uma característica em comum, tá? Então, esse é o conceito de população dentro da estatística. Conjunto de entes que possuem pelo menos uma característica em comum, tá? Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Falando de amostra, a amostra é um subconjunto finito de uma população ou uma parcela da população, tá? Então aqui a gente vê uma representação de imagem, né? Uma representação aqui para vocês terem uma ideia. Então, a população é algo maior, né? E a amostra, como o próprio nome diz, é apenas uma amostra, né? Ou uma parcela dessa população aqui, tá bom? Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, falando de população, tá? Aqui alguns exemplos, tá? Imagina que você tem que fazer uma pesquisa sobre acidente de trabalho numa empresa, né? Então, qual é a população a população estatística dessa pesquisa? Os funcionários dessa empresa, tá? Um outro exemplo aqui, imagina que a gente tem que fazer uma pesquisa sobre a frequência dos alunos na escola. Então, qual é a população dessa pesquisa sobre a frequência dos alunos? Os alunos da escola, tá? No último exemplo, imagina que a gente tenha que fazer uma pesquisa de satisfação dos clientes de um restaurante. Então, a população dessa pesquisa são os clientes do restaurante, tá? Bem simples, né, gente? Então, vamos lá. Aí aqui um ponto importante que a gente tem que já desmistificar, vamos dizer assim, já explicar, é que população geográfica é diferente, tá, de população estatística. Então, por exemplo, imagina que a gente tem que fazer uma pesquisa sobre as eleições, né? Então, a gente tem que ver quais candidatos têm chances, outros não, enfim, uma pesquisa elaborada sobre as eleições. Para esse caso, né, de pesquisa sobre as eleições, a população geográfica seriam todos os brasileiros. Porém, na estatística, para essa pesquisa sobre as eleições, a nossa população estatística seriam apenas os eleitores brasileiros, mas todos os eleitores, ou seja, não é a população geográfica. Em alguns casos elas podem coincidir, tá? Mas o conceito é diferente de população geográfica para a população estatística, ok? Falando um pouquinho sobre variáveis, tá? O que é uma variável dentro da estatística? Então, variável é o conjunto de dados possíveis de um fenômeno, ou uma outra definição aqui é características sobre as quais queremos obter informações, tá? Então, elas podem se dividir entre qualitativas, ou seja, quando seus valores são expressos por atributos, então, por exemplo, sexo, cor da pele, a gente pode citar também cor do cabelo, dos olhos, profissão, enfim, uma série de atributos, né, que na estatística a gente chama de variável qualitativa, tá? São expressos por seus atributos. E uma outra divisão aqui, uma outra classificação é variável quantitativa, quando os seus valores são expressos em números. Tá? Então, por exemplo, salário dos operários, idade dos alunos, o peso e assim por diante. Sempre quando os valores, né, as variáveis são atribuídas em números, então a gente chama isso de quantitativa. Tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Ainda dentro das variáveis quantitativas, né, aquelas que são expressas por números, então a gente tem também uma divisão entre variável quantitativa contínua. O que quer dizer isso? Elas podem assumir qualquer valor. Então, por exemplo, o peso. Né? Então, a pessoa tem 75,6 quilos, né? Ou a altura, 1,82 metros, ou 1,82 m, né? E tal. A renda, R$ 1.552,20. Então, as variáveis quantitativas contínuas, elas podem assumir qualquer valor. Tá? Já as discretas, elas são expressas por um número exato. Então, por exemplo, número de filhos, número de funcionários e tal. Então, ninguém fala assim, olha, eu tenho 3,3 filhos. Né? Não, eu tenho 3 filhos, ou 4, ou 5, enfim. Né?
número de funcionários. Então a gente não costuma falar, não, uma empresa tem 4,5 funcionários. Não, ou ela tem 4 ou 5, ou 100, ou 10, enfim, tá? Então, sempre que o número está descrito como exato, ela é uma variável quantitativa discreta, ok? Então aqui uma expressãozinha aqui para vocês com as divisões, né? Então as variáveis elas podem ser divididas entre qualitativas e quantitativas, e dentro de quantitativas elas podem ser quantitativas contínuas ou quantitativas discretas, tá bom? Vamos lá. Então aqui alguns exemplos de variáveis, tá? Então imagina que a gente está fazendo uma pesquisa, né? Igual aquela a gente falou sobre pesquisa de campo, né? na última aula. Então tem algumas perguntas aqui. Então tem as perguntas como nome, profissão, ano de nascimento, idade, nacionalidade, altura em metros aqui, né? Peso em quilos e a formação acadêmica, tá bom? Então cada uma dessas perguntas é uma variável estatística, tá? E a gente vai classificar elas agora entre qualitativa e quantitativa, e as quantitativas a gente vai classificar entre contínua e discreta, tá bom? Então vamos lá. Então aqui as respostas eu preenchi com os meus dados, né? Então nome Robson, profissão professor, ano de nascimento 1985, idade 35 anos, nacionalidade brasileiro, altura 1,75 m, peso 69,5 kg e formação acadêmica pós-graduado, tá bom? Então vamos lá. A primeira classificação então é entre qualitativo e quantitativo. Então nós vamos ver qual dessas respostas, né, a gente vai classificar essas variáveis aqui entre qualitativas e quantitativas. Então vamos lá. De cara, né, o nome. Tem número aqui? Não, não tem número. Então por aí a gente já pode ter um cheiro de que não é quantitativa, tá? Então ela é uma variável qualitativa. Na profissão, da mesma forma, profissão professor, então é uma variável qualitativa, é um atributo, né? Professor é um atributo, tá? Ano de nascimento, opa, tem número aqui. Então, nesse caso, é uma variável quantitativa. Para a idade, 35 anos, então também uma variável quantitativa. Tá? Nacionalidade não tem número, é um atributo, né? Brasileiro é um atributo, então qualitativa. Tá? Aí para altura e peso, inclusive está até no slide anterior, né? A questão da altura e tal, o peso eu mencionei também. Como tem número, né? Então isso é uma variável quantitativa, tá bom? E por último aqui, formação acadêmica, pós-graduado, é uma variável qualitativa, tá bom? E aí, dentro das variáveis quantitativas, nós vamos classificá-las entre contínuas e discretas, tá bom? Então vamos lá. Então qualitativa a gente não vai classificar, nós só vamos classificar as variáveis quantitativas. Tá? Então, variável quantitativa. 1985, o ano de nascimento, né, é uma variável discreta, ou seja, ele é um número exato. Eu não nasci no ano de 1985,3, né? Embora eu tenha um mês de nascimento, mas nesse caso aqui a pergunta é o ano de nascimento, então é um número exato. A idade é da mesma forma, então eu tenho 35 anos, né? Então, tudo bem, você pode falar assim, mas falta pouco para 36, ou acabei de fazer 35, né? Enfim, 35,2, não, beleza. Só que normalmente a gente não costuma dizer isso, né? Então a idade não é um número quebrado, vamos dizer assim, é um número exato, tá? Então 35 anos. Embora, né, eu tenho quase 18. Não, então você tem 17, né? É isso. E aí nas duas últimas aqui, entre peso e altura, então 1,75 m é uma variável contínua, porque ela pode assumir qualquer valor, né? Igual a gente falou no slide anterior. E o peso da mesma forma, 69,5 kg, então é uma variável contínua. Não é um número exato, então é uma variável contínua, tá bom? Gente, é isso por hoje. Eu queria agradecer vocês aí pela atenção. Temos alguns exercícios aí para fazer e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e aguardo sugestões aí para melhoria nas próximas aulas. Valeu, gente. Abraço.